Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero apresentar para você que me acompanha algumas questões relacionadas ao versículo de número 1 do texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Certamente, as informações que eu vou passar para você, meu irmão, minha irmã, vai lhe ajudar a entender adequadamente o que se propõe no capítulo 14. Vejamos primeiramente a expressão seguir o amor, que é justamente esta que se encontra no texto grego. Observe que quando fala seguir no grego, literalmente significa perseguir, indica uma ação interminável. E qual é a ideia desta expressão no grego para cada um dos leitores da palavra de Deus? É que o amor precisa ser buscado com persistência. É isto que o texto está nos ensinando. Note que aqui fala sobre essa persistência no sentido de haver uma perseguição, não é um mero seguir, mas sim, literalmente, perseguir. Quando a gente tem essa compreensão, porque o amor deve permear todas as nossas relações humanas, inclusive na tratativa em relação aos dons espirituais, de modo que quem verdadeiramente está nesse caminho sobre modo excelente, não vai buscar as coisas para o seu bel prazer, buscando o benefício próprio, ou ainda tendo um interesse meramente pessoal. Pelo contrário, nós sabemos, de acordo com o capítulo 13, de que aquele que tem o amor de Deus em seu coração, ele não busca os seus próprios interesses. Já tendo esse contexto, de acordo com o capítulo 13, em mente, porque é necessário que você leia o capítulo 12, 13 e 14 numa só assentada, você já vai ter essa compreensão ampliada a respeito dessa temática tratada justamente no capítulo 14. Mas o que eu quero agora chamar a atenção é para esta expressão, procurai com zelo. Esse procurai com zelo é, poderia ser melhor traduzido para as nossas versões. Vou apenas fazer citação de algumas das quais eu consultei. Por exemplo, quando você vai para a NVI, que é a nova versão internacional, a ideia é de buscar, segundo os tradutores. Já a versão transformadora coloca como desejar, o que pode dar um outro sentido que não tem significado realmente com aquilo que está preceituado e descrito no versículo de número 1. E ainda, uma versão que eu consultei, que é católica, ela dá a mesma ideia de desejar, porque coloca a palavra aspirar, ou seja, a ideia de aspirar, ou seja, desejar, o que faz, nesse caso, coro com a versão transformadora. Mas acontece que nós temos algumas versões, como Corrigida Almeida Fiel, esta que eu estou utilizando, que também é Almeida. A imprensa bíblica brasileira diz também: procurai com zelo. Mas qual é a ideia que o texto diz? Seria de buscar, de desejar? A resposta é um sonoro não. Todas as vezes, sem exceção, você vê um estudioso da palavra de Deus dizendo para você pedir dons espirituais, buscar os dons espirituais, não tem nenhum respaldo escriturístico, principalmente a partir desse versículo de número 1 de 1 Coríntios, capítulo 14, porque a ideia
não é o sentido de você sair pedindo a Deus em oração, buscando ou ainda é, procurando, como se não tivesse um determinado dom, ou tendo um dom, você deseja um outro dom, achando que este dom agora buscado vai ser melhor para a edificação da igreja. Ora, gente, o que o texto está dizendo, quando a gente vem aqui para a palavra procurar, é esta aqui, zelute, que a ideia é de zelar, zelar com ardor. Guarde isto em mente. É zelar com ardor. Quando você tem essa compreensão do texto grego, qual a melhor tradução para substituir procurai com zelo os dons espirituais? Esta expressão que eu estou colocando agora em destaque. A partir dessa tradução aqui do texto grego, eu quero propor zelai com ardor das coisas espirituais. E você pode ficar um tanto atônito, porque diz assim: como é que você vai traduzir zelai com ardor? Até aí tudo bem, mas você menciona coisas espirituais e não dons espirituais. Uma razão simples. Embora eu saiba de que aqui se refira aos dons espirituais, percebe-se isto pelo texto e contexto. Todavia, a palavra dons não se encontra aqui no texto grego. O que nós temos é zelai com ardor, a ideia de zelute, que está precedendo esta expressão que está destacada, de ta pneumatica, ou seja, das coisas espirituais. Deste modo, é com acerto que você traduz zelai com ardor das coisas espirituais. Não existe no texto aqui a palavra dons, embora subentenda que se trate sobre estes dons, tá bom? Mas eu opto em substituir zelai com ardor das coisas espirituais. Esta palavra, conforme eu mencionei, zelute, que dá a ideia de zelar com ardor, ela tem um sentido, meus irmãos, de guardar. A ideia é de manusear com cuidado o dom que o irmão ou a irmã já recebeu de uma forma graciosa da parte de Deus. É usar com frequência, mas muito mais do que isto, é manipular com sabedoria aquele dom recebido da parte de Deus. Desta forma, quando a gente vê no texto em português, procurai com zelo os dons espirituais, a partir do grego koiné, não é um incentivo a conquistar novos dons espirituais, senão a fazer com que aqueles dons já recebidos da parte de Deus sejam bem administrados, ou ainda bem usados, ou utilizados e aperfeiçoados. Esta é a ideia. Quero agora fazer uma, uma observação. Lembra que eu disse que quando está aqui seguir o amor, a ideia de perseguir, porque indica uma ação interminável? Pois bem, aqui o texto no grego vai indicar justamente essa ação interminável, algo que tem que ser buscado com persistência, tem que ser perseguido, melhor dizendo, com persistência, tá bom? Esta é a ideia. Agora, quando se aplica sobre esta expressão que está em destaque, que eu traduzi como
zelai com ardor das coisas espirituais, aqui não realça, meus irmãos, a ação de continuidade. Pelo contrário, está realçando o quê? A intensidade. Por isso que zelute, é, da onde vem a palavra ferver, é fazer arder, realçando o quê? A intensidade. E é isto que o apóstolo Paulo está ensinando para os crentes em Corinto. Para se ter uma ideia, o próprio contexto vai favorecer a tradução que eu coloquei como substituta, porque está mais de acordo não apenas com esse elemento linguístico, mas também com o contexto. O contexto favorece essa tradução, mostrando, por exemplo, que cada crente em Jesus já tem pelo menos um dom espiritual. E eu vou ter que ir agora para um texto que está dentro do contexto, porque quando diz no versículo 7 a respeito da manifestação do Espírito, que faz alusão ao dom espiritual, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Ou seja, cada pessoa recebe um dom espiritual, ao menos. Pelo menos um dom, você, eu, enfim, nós recebemos da parte de Deus. De modo que, se o crente já tem o dom, não tem razão alguma para ele buscar o dom, para ele pedir a Deus em oração o dom, porque ele já recebeu da parte de Deus e foi uma distribuição, conforme a Bíblia nos diz, nesse versículo de número 11 do capítulo 12 de Paulo aos Coríntios, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada crente, a cada um como quer. Note aqui a soberania da parte de Deus no tocante à outorga do dom espiritual. Deus, através do seu Santo Espírito, distribui a cada crente pelo menos um dom como ele quer, conforme algumas versões, como lhe apraz, porque está dentro da alçada divina, a outorga. Logo, se o crente já tem o dom, agora ele não precisa buscar, ele precisa simplesmente zelar, zelar com ardor o dom que ele tem, que foi dado pelo Espírito Santo de Deus. E isto também faz coro com o que Paulo vai dizer lá no capítulo 1, no versículo de número 7, mostrando que não tem razão alguma para nós buscarmos os dons espirituais. Porque no capítulo 1, no versículo 7, olha que o apóstolo Paulo fala a respeito do dom que cada crente recebe. De maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse de maneira que nenhum dom vos falta é justamente a palavra aqui, ó, dom, está aqui na forma singular, harismata, harismati, ou seja, não havia falta alguma de dom espiritual na igreja em Corinto, por causa de quê? Primeiro, a outorga ou distribuição é dada pelo Espírito Santo de maneira soberana. O Espírito Santo, sabedor das reais necessidades daquela igreja, concedia conforme estava designado, conforme ele queria, e não segundo a, a expectativa de cada crente naquela igreja. Por isso, nós estamos finalizando, voltando para o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, fazendo estas
duas observações. A primeira, de uma forma repetida, para que você venha fixar na sua mente, no seu coração, quando diz seguir o amor, literalmente é o quê? Perseguir o amor. Está indicando uma ação interminável. É o amor que tem que ser buscado com persistência. Aqui, o realce é na continuidade da ação. Mas, quando diz, e procurai com zelo os dons espirituais, o qual eu traduzi como fazei arder, ou seja, zelai com ardor das coisas espirituais. Aqui o realce está na intensidade. Procurai com zelo, ou seja, zelai com ardor. É fazer ferver aquele dom já concedido pelo próprio Espírito Santo a cada crente, de modo que você venha manusear com cuidado, usando frequentemente, mas manipulando ou utilizando o dom recebido da parte de Deus com sabedoria, porque é esta a ideia contida neste versículo, o qual nós dividimos em duas partes, parte A e parte B, e a qual está descrita até o destaque no texto, conforme a nossa língua analisada, que é justamente o grego koiné, utilizada na composição do Novo Testamento. São coisas sucintas, simples, mas não são coisas simplórias. São importantíssimas para a devida compreensão da palavra de Deus. Espero que você tenha assimilado, sobretudo, e uma vez colocado na sua mente, no seu coração, que possa ter contribuído de uma forma significativa para a compreensão do texto bíblico, alinhando-se a esse elemento linguístico que é importantíssimo numa referência à língua grega para a devida compreensão, até mesmo nas versões ou traduções feitas em nossa língua vernácula. Deus o abençoe. E se você desejar que eu faça alguma análise de uma outra palavra, quando não expressão, quer neste texto de 1 Coríntios 14, quer em qualquer outro da Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a partir das línguas originais, eu me coloco à disposição, vou debruçar sobre a proposta, sobre a sugestão e, em tempo hábil, estarei providenciando um vídeo para lhe auxiliar, como eu disse, na compreensão da palavra de Deus. Aproveito para desejar um feliz ano novo, que você possa ser grandemente abençoado por Deus, para que possa ser usado por Ele, a fim de servir as pessoas, consequentemente, glorificar o nome de Deus.